com motivo de muita alegria no coração, with a great pleasure in my heart, que neste momento eu cumprimento a todos que aqui se faz presente. that I greet everyone Os membros da present igreja here, the members of the church, e as pessoas a qual eu convidei and people that I para que invited estivesse conosco nesta manhã to be with us this morning, para buscar um pouco de experiência sobre empreendedorismo. to look for some of the experience in business. E quando eu escolhi o tema levado pela unção do Senhor, o tema sonhos, desejos e fé. The theme today is dreams, desires, and faith. So when I was brought into this message, Porque sonhos e desejos e fé Because- é algo, because dreams, desires, and faith is something, pode se assentar, é algo incomum que todos os empreendedores têm. is something common in everyone that is a business person. Empreendedores do Brasil, Business people in dos Estados Brazil, Unidos, da United Europa, States, do Europe, Japão, da Japan, China, China, in the world, em qualquer lugar do whatever mundo, place in the world, o empreendedor the de business sucesso person of tem success, primeiro sonhos que vêm de Deus. E first of all esses has sonhos dreams. transforma em desejo. These dreams are transformed into desires. E para que isso se torne materialidade, ele tem que ter fé. And so, for this to become like a physical, has to be faithful. Porque o empreendedor que nasce sem fé, ele já nasceu fracassado. Because the entrepreneur that Vocês perceberam, né? was E no born without mundo? faith is already failed. Todos os empreendedores têm sonhos, desejos e fé. All the entrepreneurs have dreams, E- desires, and faith. E eu agradeço nesta manhã o maior empreendedor que aqui se faz presente neste local, o qual proporcionou esta palestra nessa manhã, para que nós tivéssemos vindo trazer essa experiência que nós adquirimos na longa jornada da nossa vida, para compartilhar com vocês. I want to Este share empre- with you the greatest entrepreneur this morning that has given us this opportunity to learn about business. Este empreendedor a qual eu falo, um dia ele teve sonhos, This entrepreneur that I'm talking to you about, um dia ele teve he had desejos dreams and he had desires. e muita fé. And a E lot com a of fé, faith. a ideia And with his foi para o faith- papel. Teve atitude e ação e saiu do papel. E ele criou esse ministério chamado Obras Maravilhosas I'm para talking about Jesus. somebody special that one day had dreams, had the desires, and had a lot of faith, and started this wonderful church, Obras Maravilhosas de Jesus Cristo. Nós estamos falando We are do talking empreendedor, about, pastor we're talking about Arnaldo Marques. Pastor Arnaldo Marques, the entrepreneur of the day. Mas para que esse acontecimento viesse tornar-se realidade, But for this to become uma real, vez por mês, Once aqui a month. na Obras Maravilhosas de Jesus, surgiu também um sonho, um desejo A no dream was coração born. do presbítero Ricardo, a dream was born aonde ele in the levou heart of José seus Ricardo. sonhos, os seus desejos ao pastor Arnaldo Marques, e o pastor concordou, aprovou, e isto hoje é fato, é uma realidade. So this dream was born in Ricardo's heart that brought to Pastor Arnaldo, and now this work is what you see right now. Eu sou José Pereira dos Santos, I'm José Pereira dos Santos. nascido na cidade de Bela Vista do Paraíso, I was born in Bela Vista do Paraíso, norte do Paraná, north of Paraná filho de um State. casal de lavradores. I was a son of a landsman. Morei em Bela Vista e Sertanópolis até os 7 anos de idade. I lived there until 7 years old. Depois migramos para o município de Arapongas, Then we ainda went- trabalhando na agricultura com meus pais, aonde vivi em Arapongas quase toda a minha vida. Almost all my life I lived in Arapongas where I moved, E- and I worked in the land for almost my life. E moro em Curitiba há 14 anos. And I've been living in Curitiba for 14 years. A minha experiência como empreendedor começou muito cedo. My experience as an entrepreneur started very Eu young. ainda era uma I criança. was a child, Eu tinha 6 para 7 anos de idade. about six years old.
Meu pai tinha 2 vacas. My father had 2 cows. He had 2 cows. Isso me emociona. That touches me. E ali era eu quem saía para vender o leite. And I was in charge to sell Todo the milk dia de manhã. every morning. Mas eu não sabia I que didn't aquilo know estaria me tornando um vendedor, that um would empreendedor. making me Foi a as a primeira great experiência que tive. Então, aos salesperson. 6 anos, vendedor de leite, leiteiro. 6 years old, I was a salesperson for milk. Então, nessa longa caminhada da vida, que hoje com 55 anos, eu tive diversas atividades no ramo do empreendedorismo. I had a lot of activities throughout my 55 years old in the business. Atualmente sou corretor de imóveis, Currently, I work with sócio-gerente da José Pereira Imóveis, onde nós trabalhamos com venda, locação e administração de imóveis, a qual eu tenho como sócia minha esposa, Dona Neuza. my wife is my partner in this new business. Eu tenho uma filha, a qual está presente, and renting apartments and houses and everything else. Naima Natasha, e tenho um enteado também, que a qual está presente, que é o Alessandro. Ele também é empreendedor. They all work with me. They are all entrepreneurs in the real estate business. Mas agora vamos falar de sonhos, Let's talk about dreams, desejos desires, e fé. and faith. Vou mostrar aqui nesta manhã a trajetória de alguns empreendedores que tiveram isso no seu coração, sonho, desejo e fé, para que isso tornasse-se a realidade em suas vidas. I will show you a few examples of people that had these dreams, desires, and faith, so this became real. Todo sonhador Every dreamer é tido como louco. is seen as a crazy Todo person. sonhador Every dreamer é tido como uma pessoa anormal. is seen fora as do an normal. abnormal person. Mas são estes anormais But these que mudaram a weird história da people humanidade, that have com changed. seus sonhos, have com changed seus the- desejos e com a sua fé. So these Eles crazy colocavam ones em ação. Porque changed não it. adianta ter sonhos, ter desejos, ter fé e não ter ação. These Nós dreamers, temos you que know, agir. acting like Nós crazy temos que agir. are the ones in charge of changing the humanity. No ano de 1905, In 1905, um menino lavrador, a land boy ele empreendeu uma viagem de trem. started a trip by train. Tinha somente a roupa do corpo. He only had his clothes, nothing else. No Não tinha money. dinheiro. Não tinha dinheiro. Mas ele tinha um sonho. He had a dream. Ele tinha um desejo. He had a desire, E tinha fé. and he had a faith. Quando ele desembarca daquele trem de carga When he left that train na cidade de Orange, Nova Jersey, in Estados Orange, Unidos. New Jersey, in the United States, ele chegou como um pedinte, como um mendigo, here maltrapilho. he arrived like asking help for everybody on the street. A homeless. Mas no seu coração tinha desejo. But in his heart he had a desire E o pensamento dele and a thought of a king. de um rei. King. Coração cheio de desejos A heart e filled o with pensamento desires de um rei. and a thought of a Quando ele king. desembarcou na estação, ele When he falou: arrived eu at the vim station, para ser sócio I came de Thomas Alva Edison. to be a partner of Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Thomas Thomas Alva Edison, ou Thomas Edison, ou Edison, que é mais popular, era o ex-telegrafista que inventou uma coisa espetacular para a humanidade. Thomas Edison has invented something great for the humanity. Inclusive, nós estamos usando neste momento do At invento this de moment Thomas we are Edison. using his invention. Ele inventou a lâmpada. He invented the light.
Mas só que quando Edwin Barnes chegava em Nova Jersey, When em Eddie Orange, Barnes arrived in New York, ele não era o simples inventor. he wasn't a simple Thomas inventor. Edison era o mega empreendedor. Thomas Edison was already a A great sua entrepreneur. empresa- His company Sua companhia era gigante, His company was giant. muito grande. Muito grande. Era uma das maiores da América. It was na already época. one of the biggest Agora, companies como in chega um America. rapaz maltrapilho, sem And dinheiro, a homeless boy, no oriundo money, da agricultura, coming from the land, from the farm, com os sonhos e desejos de ser sócio do grande with inventor, dreams, desires to be isso não é uma loucura? partner of that entrepreneur, that's crazy, that's insane. Aos olhos humanos, aos nossos olhos, According isto to human é eyes, impossível. this is impossible. Mas para o homem que sonha, But o for the homem man que- that dreams, que tem desejos, a o man homem that que tem has fé, dreams, isto não é impossível. but that's not Isso impossible não é for who impossível. dreams, have Porque o homem desires que and tem faith. fé, ele tem fé em Deus. E o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Our God is the God of the impossible. Quando ele desembarcou do trem, que ele fazia a caminhada da estação de trem até as organizações Edison, ele ia pensando: He was walking through the station to the entrepreneurs of Thomas Edison, o que eu thinking, vou falar a Edison? Porque eu vim para ser sócio. what am I going to tell him because I came to be his Eu vim partner? para ser seu sócio. Mas era até impossível falar com It Edison was even naquelas impossible alturas, né? to reach Thomas Edison Mas at ele that falou: time. eu vou aceitar um emprego na companhia de Thomas Edison, nem se for para trabalhar de graça, I'll get any job in nem his se for company. para limpar Even though banheiros, if I have to work for free to clean para ser bathrooms, jardineiro. to be a gardener, O que eu quero é ficar perto do grande what I inventor. want is to do be grande near the empresário. great entrepreneur. É isso que eu preciso, é That's what I estar need. perto dele, I want to para be que eu needed. possa mostrar a minha potência e a minha qualidade e meus sonhos e meus desejos se tornar realidade. That's what I want. I just want to be near him Eu me to show tornar him sócio my do grande potential. inventor, do grande empresário. Ele foi pensando isso no caminho da estação até a empresa. Chegou à empresa de Thomas Edison, foi atendido não por Thomas Edison, pelos seus funcionários, So from the station to the company, from e Thomas foi Edison's contratado para ser faxineiro. company, he was hired to work Foi there, contratado para ser to faxineiro. clean for the O cleaning primeiro area. passo para ser o sócio do grande homem. That was the first step O to be the primeiro great passo. partner of the great man. Salário irrisório. Small Salário salary. irrisório. Um homem desse vai tomar. É a mesma coisa de algum de nós hoje dizer assim: vou ser sócio da Vivo. Sometimes we Eu can estou just dizendo Vivo porque é uma das maiores empresas brasileiras que está situada em Curitiba, tem como sede Curitiba, a Vivo. Seria impossível. Eu vou ser sócio da Vivo? Uma mega empresa It's the same com thing as mega you capital. today wanted to be partner of a the biggest company in Brazil. It's the same thing. If you say today, I want to be a partner of Vivo, this great company. Mas o primeiro dia But the que first day, Barnes foi trabalhar, quando ele colocou os pés dentro da empresa, ele when falou: Barnes eu stepped into sou the company, sócio. for the first day of Eu work, estou he said, dentro de uma empresa que também eu vou fazer parte. I am now partner of this company that Eu vou one day fazer I will parte. take part in. I'll be part of it. Alegria no seu coração. There was a O rejoicing seu in his amor heart. era tão grande que só ele, Deus, sabia. His love was so big Só for the company ele, that Deus, only God and sabia. him knew it. Ele sempre, aquele menino dedicado, fazendo tudo o que era de melhor aonde ele estava, porque ele estava cuidando da sua empresa. He was very dedicated because he was taking care of his company. Na sua mente, ele não via e não se sentia empregado He didn't feel himself as an employee. das organizações de Thomas Edison. of Ele não se Thomas sentia Edison. empregado. He didn't feel an Ele se employee. sentia sócio. He Quando felt ele a saiu da casa partner. dele, ele saiu determinado que ele ia ser He sócio. left his house determined to be a Saiu partner. determinado. Determined. Os anos se passavam Many years passed. e ele ia crescendo vagarosamente dentro da He was empresa. growing slowly in the company. Vagarosamente. Very slowly. Aos olhos dos amigos, dos colaboradores que com ele trabalhava, Through the eyes seria of his co-workers, it impossível was ele impossible chegar aonde
os seus desejos queria alcançar. Through his Mas a fé co-workers' eyes, it was continuava. impossible to reach that. E uma coisa que ele colocou na mente dele: eu vou ser sócio, vou fazer o melhor para a empresa. Ele era o melhor colaborador, era o colaborador que tinha amizade com todos os setores da empresa. Ele tinha uma visão de 180 graus. He had a great vision and he was getting along with everyone in Visão the de company. 180 He had a graus. 180 degrees vision, Visão de um sonhador. a vision of a dreamer. Visão de um sonhador. E uma coisa eu digo a vocês que aqui estão: a partir do momento que vocês aceitaram o convite, deixaram o conforto dos seus lares e vieram até aqui, porque vocês são sonhadores. You are also a dreamer because you left your house. Vocês são You're pessoas que têm watching this desejo. video because you are people that have a desire. Vocês são pessoas que têm fé, You have faith, como eu. as me. E a oportunidade de negócio está para todos que aqui estão, And the opportunity for aqueles- business is for everyone here. que já são empreendedores. For those who already Para aquele are que está entrepreneurs. desempregado. For those that are unemployed. Para esses adolescentes For the que ainda teenagers. não têm na sua mente algo definido para that a they sua still vida. don't have like a career defined. Eles têm capacidade. They are capable. Só que precisa ter sonhos, to have dreams, precisa ter desejos, desires, precisa ter fé and faith. e precisa ter ação And you have to have an E attitude. trabalhar Work. para que isso se venha a tornar-se So realidade. this will come true. Passavam 5 anos, After 5 years, ele ainda na empresa. Aí Still in the company. nesse tempo, ele virou motivo de chacota, and he became like motivo de gozação entre os joke colaboradores among his daquela coworkers. empresa. Por quê? why? As pessoas já perceberam, já haviam percebido que os desejos dele era ser sócio de Thomas Edison, People noticed that his desire was to be partner with that company, mas por nenhum momento, but in any moment, In any ele moment. criou inimizade com os colaboradores. Nenhum momento ele he made enemies there. deixou de amar menos, passou a amar mais, porque ele estava amando aqueles que viriam trabalhar para você depois. He loved Viu que everyone fantástico que é? there. It's amazing. Viu que fantástico? Ele estava amando aqueles que mais tarde seriam seus He colaboradores was também. just showing Que mente, love hein? to those Que that one mente, day que would be fé, their hein? employees. Então, não existe negócio ruim. There's no bad Não existe business. negócio ruim. Não importa o ramo de atividade a qual nós estamos It doesn't fazendo. matter which area you're working on. Nós temos que ter We persistência. have to persevere. Nós temos que ter uma visão de 180 graus 180 degrees vision em nossos negócios in our business para estar inovando no momento de to dificuldade. renew in the moments of trouble. Temos que focar. Não podemos ficar mudando de área de We have tempo to em tempo. focus in one area. Chegou a crise no ramo imobiliário, eu vou para o ramo de confecção. During the Chegou a crisis, crise no ramo de confecção, eu vou para o ramo de supermercado. remain on the same Não. area. Não, eu estou determinado. Eu tenho que permanecer no ramo imobiliário, que a crise vem e vai embora. Remain in your area. The crisis come and go and you're still there. Quando a crise vai embora, é a hora da bonança, é a hora da colheita. When the crisis goes away, so it's É a time hora to que você vai reward. receber os frutos do teu sacrifício e do teu trabalho. It's the time that you're going to receive your fruits. E a empresa de Edson crescia. O mundo estava comprando lâmpada. The whole world was O buying mundo estava lamps comprando. because E a Thomas empresa Edison's company crescendo. was growing, E o menino estava ali, and the little firme boy no was seu there, propósito, firme na sua fé, uma fé inabalável. persevering in his faith. Firme naquela convicção de ser sócio. Os anos passou e a oportunidade chegou. O grande inventor, ele não era vendedor, ele era inventor. The great inventor wasn't a Edson ele era salesperson. inventor, mas ele tinha um grupo de parceiros que vendia para ele. Tinha o grupo, ele inventava, tinha a linha de produção, os colaboradores produziam e ele tinha o departamento comercial, que eram os vendedores. Era o povo que ganhava mais, que em qualquer segmento da sociedade, em qualquer ramo de atividade, o vendedor ganha mais do que os outros, porque ele é comissionado. Qualquer vendedor é empreendedor.
Okay, Ele the sai para opportunity ganhar comissão. arrived because Thomas Edison was the one that invented everything, but he wasn't a salesperson, and he needed the salespersons to make grow this company. E aí, Thomas Edison, o grande inventor, ele estava num trabalho. So Thomas Edison was Num there. trabalho fantástico. He was in a fantastic work. Fantástico. Ele estava reinventando, melhorando He was o improving. datafone. O He was improving datafone. what we call in Brazil Este dataphone. é o datafone. Era uma alegria tão grande no seu coração que ele havia sonhado por muito tempo em ter o datafone. He was dreaming to have Datafone, this vocês estão vendo? device. Datafone? Datafone é o telefone. So that was the first phone. E quando ele reuniu os seus renomados vendedores, representantes comerciais, e falou com tanta alegria no seu coração desse novo invento, os vendedores olharam e disseram para Edison: ninguém vai comprar essa geringonça. Okay, so Thomas Edison was Isso é muito dreaming about feio. this device, and he had in his heart, and he was very cheerful about it, and he gathered all the salespersons, all E o his salespersons datafone- together, but nobody believed him. That's not gonna work, E o datafone era para a comunicação interna. and that was only for the internal communication. E aquele menino estava perto, But that boy was near. ouvindo a reunião de Edison. He was listening com os to vendedores. everything with all the other Depois que salespersons. terminou a reunião, chegou a vez de Barnes. So after the meeting, Barney's opportunity came. Disse: esse é o momento. That's my opportunity. Agora eu me tornarei sócio. Now eu become do a grande partner empresário. of this great partner, of this great Chamou Thomas. Edison e propôs He called Thomas participação nos Edison and lucros proposed. que ele ia vender esse novo invento de Edison, que era o He datafone. called Thomas Edison and said, I want to be part of this, and I want profit, and I'm gonna sell it. Mas durante os anos que ele lá esteve, o grande inventor, que muitas vezes talvez Edwin Barnes não soubesse, e os outros colaboradores da empresa, parceiros da empresa não soubessem, que Edison também era um sonhador. So Um homem Thomas que tinha Edison, desejos, mas um sonhador que tinha fé. Enquanto os colaboradores faziam de Barnes um motivo de chacota, Edison observava ele. Edison aprendia com ele. E Edison não hesitou. Aceitou a proposta naquele momento. E So fez. Thomas Edison was also a dreamer with a great dreams, and what his sales people didn't know that. And he observed Edwin Barnes, and he noticed there's something about this boy. E fez dele o representante comercial daquilo que os outros parceiros tinham chamado de geringonça. Okay, and he made Barnes, his representative of this Do new datafone. device, E deu a parceria a ele na and gave empresa. him a part of the business, making him a partner. Barnes saiu em viagem por todo o território americano. Barnard traveled all through the United Em States, pouco tempo já havia colocado milhares e milhares de and in datafones short time nas he has just casas, placed nas like empresas, thousands and thousands nas of these new sedes de phones governos. everywhere in the United States. Volta com o passar do tempo na empresa. After a while in the company, he came back. Edison deu a ele a representação mundial e a participação mundial na venda do datafone. So Thomas Edison gave him like make him partner in the world, gave him like a great participation internationally. Sonhos e Dreams. desejos realizados Dreams, desires realized pelo came poder da true fé. by the power of faith, E ele se tornou um milionário. and he became this Edwin Barnes became a Se millionaire. tornou um milionário. Millionaire. Mas eu digo But let me tell you, aos amigos, às amigas, let me tell you que to aqui estão everyone presentes. here, se ele tivesse partido em retirada, if he had left, na primeira dificuldade que ele the encontrou dentro first da empresa, difficulty that he found in the company, with the jokes, não teria chegado e realizado os seus he would sonhos. never
reached Mesma coisa this. acontece conosco nas nossas empresas. The same thing happens Mesma to coisa me and to acontece you in your conosco. companies. E uma das coisas que eu aprendi também, acompanhando esses empresários, I learned one thing with esses these business empreendedores, people. que todos eles têm muito amor no coração. So all of them have a lot of love in their hearts. That's what I learned from them. Um empreendedor, uma empreendedora, para ter entrepreneur. sucesso, não pode criar inimigos por onde passa. An entrepreneur, to be successful, cannot just make enemies through his way. Ele tem que criar amigos, He needs to porque make friends. destes amigos serão seus futuros colaboradores ou parceiros. Because from these friends, they will become their future co-workers and partners. E quem cria inimigo And não whoever, tem tempo para amar. and whoever makes enemies do not have time to love. Quem não tem tempo para amar não tem tempo para sonhar. And whoever doesn't have a time to love doesn't have time to dream. E quem não sonha não tem And desejos. if you don't dream, there are no desires. Viu? Porque todos empreendedores têm algo em comum? Tem see? tudo isso em comum? You see why all the entrepreneurs have this in common? All of Todos them. empreendedor, todos. Seja o empreendedor da bicicleta, da motocicleta, Whatever do area. automóvel. The entrepreneur works on. Uma historinha bem rápida para vocês. A short story. Um dia um menino pobre, sem influência, ele viu as carruagens passando com tração de animais. One day a poor boy saw like carriages, by horses passing by, E ele sonhou and he dreamed ter uma carruagem to have one of them, movida sobre rodas e motor. but not taken by horses, but automatically with motor engineering. Só que ele não ficou esperando chegar a oportunidade. Ele era muito menino, que muitas vezes ele fala: eu vou começar um negócio quando eu tiver dinheiro. But he wasn't waiting for this opportunity. Eu vou esperar o momento certo He para wasn't começar um waiting negócio. anything to start a business. Mas o momento certo para você começar um negócio é agora. The right moment to É start a new agora. business is right now. Esse é o momento certo para você começar um negócio. This is the time for you to start your business. Mas o menino sonhador And the dreamer, queria ver a carruagem sendo movida por motores. he wanted to see the carriage like taken by engineers. Não tinha ferramentas, He não didn't tinha have tecnologia, tools, not mas technology. usou as ferramentas que tinha. But he used whatever E he ali had. ele mudou, fez o primeiro carro sobre So rodas. he made the first car on E é wheels. o homem que mais colocou pessoas rodando sobre rodas do mundo. Sem amigos influentes, sem influência na política, pobre e sem muita instrução. He was poor, no education, and he didn't have fluent friends. Tem um dos modelos dos carros dele que é o mais vendido do mundo, na história do One of mundo. the most O Fordinho sold 29. cars in the world is Ford Carro mais 29. vendido na história do automobilismo. Was the most sold. Este homem a qual eu falo é Henry Ford. This is Henry Ford, Henry Ford, um sonhador, a dreamer. como Eduardo. He was a dreamer as Edward Barnes. Nós somos sonhadores. And we are dreamers as well. E nós temos capacidade para materializar os nossos sonhos. And we are capable to make it come true. Agora, em sonhos e fé. Um cidadão americano An American citizen tinha assessorado 2 governos da Casa Branca, was helping out the um White House. conferencista internacional, He was an international conference. um homem, um escritor. Ele já havia vendido mais de 30 milhões de exemplares dos seus He escritos. was a very successful writer, author, E as palestras dele, as conferências dele é como esta nossa. and his lectures is like this one. Conferências motivacional, de motivação. Motivations. He used to work with motivation. Esse era o empreendimento deste homem. Sua esposa estava grávida
E quando o filho nasceu, o menino nasceu sem orelhas, sem audição. So his wife was pregnant, and when the baby was born, he didn't have a ear. Já um homem rico, um homem famoso, um homem influente, um homem que era conselheiro de presidentes dos Estados Unidos, He was a successful man, mas estava com um grande problema, but he had a great que era problem. um filho condenado a ser inútil para o resto da vida. So he had Porque his logo son. após o nascimento, ele pergunta para a junta médica que estava dando assistência à sua esposa, quais seriam as reais possibilidades do menino ter uma vida normal, com audição e fala. So the successful man talked to many doctors, and nobody could assure that his son would have a normal life because he could not hear. O médico respondeu, The doctor é zero, said, zero chance. não tem possibilidades, There's no chance for him to hear. não tem possibilidades. Este menino nunca vai ouvir e nunca vai falar. This boy will never Ele hear não or tinha talk. a orelha também. E aí dentro do coração daquele pai, In the heart of that father, dentro do coração daquele pai, ele falou só para ele. Ele sonhou, desejou e teve fé. Por isso que eu digo, rompendo em fé. he told Meu himself, filho não vai ser deficiente visual. and he said to himself, my son is not going to be deaf forever, because he had the dreams, he had the desires and faith. Meu filho vai ter uma vida normal de audição e de dicção. My son will hear and will speak. Isso, ele não apelou para o seu poderio econômico e para a sua influência. He didn't count Ele on foi, his money. ele recorreu à fé. He counted on Porque- his faith. Nas suas ministrações, nas suas palestras, ele dizia para que as pessoas tivessem fé, In his lectures, he used to tell people, have faith. para que as pessoas mentalizassem, memorizassem os desejos dos seus So corações. people would just Para que se mentalize tornasse their desires to make them come true. E à noite, quando ele acordava, que ele olhava no berço e via aquele menino naquela situação, ele falava, será que é verdade isso que eu prego? And when he saw his son in the crib, he used to ask himself, is that true what I'm preaching? Chegou a hora That's de eu the pôr à time. prova. Será que é Prove that, my verdade? own words, to prove my own words. Mas por um minuto sequer, ele abandonou os desejos do seu coração. Ele abandonou a sua fé. E ele, cada dia que passava, fortalecia mais a sua fé. No milagre, no impossível, As the que seu day menino went seria by, curado. he was working on his faith and believing that his son would be healed. E ele trabalhava a mente do menino. Ele já trabalhava a mente do menino, He worked on his son's incentivando o menino, mind. e já conversando com o menino surdo. Você vê, He was é already algo impossível. encouraging the deaf Né, doutor? son. Que é médico? É algo impossível conversar com um surdo. He was already talking to the deaf Ele son. conversava com o menino e dizia, meu filho, você vai ouvir, você vai ser normal. He was You- declaring over his life, you're gonna hear, you're gonna be normal. Ele via que não tinha possibilidade, There was no mas chance. abandonar nunca. But never give up. Abandonar nunca. Ele via Never que não give tinha, up. mas abandonar nunca. Ele esperava que o menino crescesse e de acordo com o menino fosse crescendo, o próprio menino fosse ajudando ele, fosse criando interesse. So he was Mas- expecting that his son, as the time went by, he would just helping him, have interest in learning how to speak and learning how to hear. Um dia, menino já grande, ele ligou o toca-disco numa música e o menino ficou prestando atenção. Aí o menino pediu para que ele tocasse aquela música várias vezes. Aí ele sentiu que havia possibilidade do menino ouvir. One day he was playing a song and the son asked him, could you, I want to listen again. So the father noticed, there is a chance. O menino falava com muita dificuldade algumas The palavras, son was speaking with a lot of trouble. mas ele viu, ele vai ouvir, ele vai ser normal. Aí chegou a idade escolar do menino, ele não matriculou o menino em uma escola para deficientes, uma escola especial. Ele matriculou o menino em uma escola normal. Ele e sua esposa teve
muitas dificuldades com os diretores das escolas. Eles não aceitaram. When it was time for the son to enter the school, he just registered the son in a normal school, not a one for special ones. And that was very hard for the principals, with the teachers and everybody. Mas ele tinha na sua mente But in his mind, que ele não ia condenar o seu filho a ser surdo a vida inteira, he would not condemn his son to be a normal, porque ele poderia terminar numa esquina pedindo esmola, because he could ended up like asking. como um deficiente Money. visual. E ele dizia para o seu filho: filho, quando você ficar maior, você vai ser um bom jornaleiro, você vai vender jornal, porque a falta de orelha que você tem não impede de você ser um menino inteligente, um menino trabalhador, um menino esforçado. Isso não impede. Aí um dia ele chegou em casa à noite, o pai chegou em casa à noite e os funcionários contou a ele que o menino tinha fugido de casa durante a tarde, pulado da janela e ido para a rua. So one day he told the son, you're not going to be here forever. One day you're going to be selling newspapers. You're going to do a lot of things. And he came back home one day and his employees told him, your son escaped. He jumped out of the window and I don't know where he went. Aí ele foi até a um sapateiro que tinha nas proximidades da casa, o menino, pediu 6 centavos de dólar emprestado. Repórter. So the son, borrowed 6 cents of dollars from somebody else. Foi ao jornaleiro And went to this newsstand e comprou jornais. and he bought newspapers. Viu? Foi ao jornaleiro e comprou jornais. E foi vender os jornais. And he sold the newspapers. Vender os jornais. Ficou a tarde toda na He rua was all the vendendo afternoon long jornais. selling Um newspapers. milionário. De uma pessoa importante. And he vendendo was son of a jornais. millionaire. E terminou a tarde. Ele voltou ao banqueiro, digamos banqueiro, porque foi o homem que financiou o jornal para ele. Foi ao sapateiro, devolveu 6 centavos ao sapateiro e voltou para casa com 42 centavos de And at the dólar. end of the day, he went back to the person that he borrowed the 6 cents and he paid back that money and he got 42 cents that day. Ali já nascia um grande empreendedor. It was born in a great entrepreneur. Foi a primeira vitória That was the first victory do menino, dos pais. of that son, of that father. Vitória dos seus sonhos, dos seus desejos, da sua fé. Victory of his and their dreams, desires, E essa and faith. atitude do menino And this attitude of the boy fez com que o menino aumentasse a sua fé. made that O menino his ficou com faith 100% de increased. fé. And the boy had que ele poderia ser 100% normal, of faith that que he ele could ia be ouvir. normal. Isso, o curso da vida do menino crescia normal. Ele já estava no 2º grau quando o pai dele adquiriu para ele um aparelho elétrico. So his father got him like electronic like a hearing when he was already in the middle school. When Mas the ele boy. não se adaptou com o aparelho. But the boy didn't get along with that E os device. professores tiveram que continuar falando bem perto dele. And the teachers still had to continue Ele speaking tinha que very sentar na close to cadeira him. da frente He had to para que ele close- pudesse conseguir ouvir o professor, He entender o had to professor, sit in front. porque ele não tinha audição. He didn't have a hearing. E quando ele tinha 6 anos de idade, ele foi submetido a uma cirurgia na cabeça para poder solucionar esse problema. Quando ele tinha 6 anos de idade. Pelo doutor Wilson, He had a Gordon surgery. Wilson de Chicago. The boy had a Dr. surgery. Gordon Wilson de Chicago, um médico especialista na área. So a doctor from Chicago came when he was 6 years old, the boy, to have a surgery in his brain. E aí, após a cirurgia, recuperação, a junta médica chama os pais e diz: o menino não vai ouvir. And after that, É the result impossível. was the boy's not gonna hear. Ele não vai ouvir. 16 anos mais tarde, ele tinha 6. 16 anos mais tarde, ele já estava com 22 anos de idade. When the boy was 22 now, Faltava 2 semanas para terminar a universidade. he was almost finishing O his menino que his estava college. impossibilitado de ouvir e falar,
Com 22 anos já estava terminando a A boy universidade. that was condemned to Pelo hear and sonho, speak. o desejo e a fé do seu pai, e depois que passou para o menino, que o menino passou a ter autoconfiança. This boy was about to finish his college because of his father's dream, desires, and faith. Aí mandaram para o pai dele, uma indústria de Nova York mandou para o pai um aparelho de surdez elétrico que estava sendo testado. Mas já era um aparelho que não precisava ter o apoio aqui. O apoio na orelha. Era no ponto. So a company in the United States just sent this boy a new device to test, a new hearing device to test. E quando o aparelho chegou na casa deles, o menino hesitou, porque não tinha dado certo com a experiência anterior. Mas como ele era um menino de fé, ele colocou. He put on the device to try on, even though he was a little Foi aware of it. a primeira vez que ele conseguiu ouvir normalmente. That was the first time that he could Ele hear ouviu normalmente, como todos nós as everyone ouvimos. here. Ele falou normalmente, que tanto é que a felicidade foi tão grande da sua experiência com sons, o novo mundo com sons, que ele ligou para a mãe dele e ficou horas falando com a mãe no telefone. So he was in a great joy Daquele for milagre hearing. que havia acontecido for the first time. na vida dele. That was a great miracle. Mas foi um aparelho, Wow, but that was a device. mas No. enquanto o pai dele buscava pelo poder do impossível, pelo poder da fé, Deus dava sabedoria a um outro homem do outro lado do estado, do país, para criar esse aparelho. So while his father Isso faz parte da fé do pai searching by dele. faith, there was another man that was inspired by God to create and invent this device. E esse menino, com a felicidade tão grande, ele escreveu uma carta para a indústria de aparelhos, contando da sua experiência, da sua vida, e a indústria manda buscar ele e leva ele para Nova York para ele conhecer a área de produção, o parque industrial. E quando o menino caminhava com o engenheiro, chefe de produção, e ele falava da sua experiência que havia acontecido, ele surgiu uma ideia, a ideia de empreendedor. Ele disse para o engenheiro-chefe: eu posso levar ao conhecimento de todos aqueles que estão condenados a não ouvir nesse mundo a experiência que eu tenho com este aparelho, a experiência que ele aprendeu com seu pai, desde o seu nascimento até aqueles 22 anos de idade. Okay, this boy was invited, this not a boy anymore, but this young man was invited to go to this place, to this industry of this device, and he shared his testimony, and he said, like, we can just tell everybody how great this device and this miracle, and he told the story of his father's faith and their perseverance. Em um mês, ele preparou o projeto, In 1 month, he prepared the project, entregou aos engenheiros da empresa. and he gave it to the engineers of this company, this great industry. Foi contratado e durante 2 anos ele ficou trabalhando e desenvolveu o projeto He was hired, and for 2 years he worked on that project. para que este aparelho, para que esta comunicação chegasse a todos os deficientes do mundo So that this que device estavam will reach impossibilitados como ele. all the deaths of the world like him. E ele tornou-se um grande executivo And dessa he empresa. became a great executive of this company. Não foi para a esquina pedir esmola. He didn't go to the corners and asking for money. Teve participações no lucro dessa empresa He had até his a sua profit in morte. this company. Como nós começamos tarde, eu tinha preparado por 1 hora, mas agora eu vou fazer a parte final bem rápida. You're just reaching the end of it. Agora eu vou falar de um empreendedor que nasceu em Curitiba. Let's talk about an entrepreneur in Curitiba. Aos 17 dias do mês de junho de 1975. In 1975, he was born Nasceu in June. na rua Alferes Poli, no Parolim. De 75 até 84, eles ficaram mudando de cidade em cidade. Mas em 84 estava em Curitiba, aí eles
mudaram definitivamente para o norte do Paraná, They were living in aonde Curitiba and fixaram changing a lot of residência. cities. They finally went to north of Paraná fixaram residência até hoje. till the day of. Este menino morava de aluguel aqui e morava de aluguel lá no norte do Paraná. This young man was paying rent here. in De Curitiba and north 84 a of Paraná. 87, que eles moraram nesta casa, na Rua das Garças, na cidade de Arapongas, eles foram despejados. Motivo: quando é despejado, é porque não paga o aluguel. Falta de pagamento de aluguel. This, O pai desempregado, a mãe desempregada. this family could not pay the rent, so they were Eles taken out of the house. foram despejados e tiveram que, com a ajuda de parentes, arrumar uma outra casa. They found another house with help. Mas ele começou a sua trajetória de trabalho aos 10 anos de idade, But he started working when he was 10 years old. como cobrador. He was charging. Cobrava de bicicleta de porta em porta. Aos 13 anos, foi sorveteiro, aquele sorveteiro que empurra o carrinho. He sold ice E lá no creams. norte do Paraná é bom para vender sorvete, porque lá é calor. Sorveteiro. Aos 14 anos de idade, trabalhou em um frigorífico. E aos 15 anos de idade, aos 31, trabalhou numa indústria de He móveis. had many different jobs throughout these years. Aí que foi a ascensão dele. Mas ele, desde pequeno, desde menino, ele tinha um sonho, ele tinha um desejo de vender um produto. Since E o he was a produto- boy, he wanted to sell a product. That was his dream. E o produto que ele queria vender parece que coisa de sonhador mesmo, viu? Coisa de louco. Só de sonhador. And the product that he wanted to sell is for O- crazy people. O produto que ele queria vender é o que mais tinha feito falta na vida deles. He wanted to sell something that Faltou he para missed pagar o in aluguel. his life. Faltou para comprar alimentos, faltou para comprar roupa, faltou para comprar remédio. Esse é o produto que ele queria vender. Ele queria vender dinheiro. He wanted to sell money. Ele tinha uma visão de 180 graus. Ele via que tinha alguém que vendia dinheiro. He had a vision and he knew that somebody was selling money. Os banqueiros vendiam dinheiro. Ele falou: eu vou vender dinheiro. The bankers sold money, so I'm gonna sell money too. Mas ele não foi diferente do Barney. Trabalhou com Thomas Edison. He wasn't different than Barnes. Operário dedicado, amoroso. He was Quando- very dedicated. Quando ele saía da sua casa para trabalhar, que ele colocava o pé dentro da empresa, era a maior felicidade dele, a maior alegria dele. Isso que nós temos que ter. So he was always rejoicing in his business when he was going to work. We have to have that. A primeira aquisição dele, ele tinha 15 anos. Ele comprou uma moto Yamaha 50 cilindrada. Quem entende de moto sabe He que é bem bought a fraquinha, né? motorcycle when he was 15 years old. Aí, 8 meses depois, com as suas economias, ele trocou a moto num Fiat 147. He changed his motorcycle for a car after 8 months. Mas a ascensão dele dentro da empresa foi muito rápida. He grew very fast. Dos in the 16 aos company. 17 anos, ele tornou-se chefe do RH. E dos 18 aos 31 anos, que ele deixou a empresa em 2006, ele foi diretor do departamento financeiro. He grew very fast in that company, as I Da said empresa. before. Mas ele criou as suas empresas também. No período a qual ele prestava serviço àquela grande indústria, que naqueles dias já era uma grande indústria que já empregava 800 funcionários, a qual ele era o diretor financeiro. Nesse período ele teve uma transportadora, 5 caminhões, e uma coisa que ele sempre diz: com parceiros, com sócios. Nesse período ele adquiriu uma laminadora. Foi dono de uma laminadora. Era uma laminadora de porte médio, tinha aproximadamente 80 funcionários. Laminadora trabalha fazendo persinta para sofá, fazendo solas para sapato. Esse é o trabalho da laminadora. Pretty much, while he was working for this company, he also started new business, all kinds of new business. E no ano de 2001, ele vendeu a transportadora, vendeu a laminadora e migrou para o ramo de factory.
So he sold these companies that he had started and just started like another industry, a Ele criou factory. a sua primeira empresa no ramo de factory, Credituba Factory e Fomento Limitada. Começou a vender dinheiro, que era o sonho da vida dele, His da dream was to infância. sell money, so he started to sell money. E hoje o grupo incorpora 3 empresas no ramo de fomento. A Credituba, que é a pioneira, a Porto SA, que é a última que eles criaram, e a Metropolitana Fomento. There is a group of 3 companies São now. 3 empresas no ramo financeiro, o ramo de venda de dinheiro. So it's a financial, a credit A história dele é company longa, area. mas por causa do horário eu estou rematando. O ano fiscal dele, que foi o ano de 2013, o seu grupo empresarial registrou 200 milhões de reais. So his group, 200 milhões de reais. made it E ele deixa um recado, 200 200 milhões de reais. millions of reais De office boy from office a boy empresário to the no ramo entrepreneur financeiro. in the financial sonhador. area. Um homem de desejos, um homem de fé. It's a man of dreams, desires and faith. E ele deixa um recado para nós aqui. And the message for you, for us today, Esse é um recado dele. Não viva como um milionário sem ser um milionário. do not live as a millionaire Primeiro, without torne-se being a um millionaire. milionário para viver como um milionário. First of all, become a millionaire, then you can live as a millionaire. E a outra receita dele é: tenha fé. And Muita also, fé em Deus. have a lot of Acredite faith in nele. God. Trabalhe, Work, tenha ação. have Trabalhe attitude. e tenha ação. Work and have attitude. Seja um homem honesto. Não honest. seja trapaceiro. Do not Porque o cheat trapaceiro um dia perde a confiança. people, because the cheaters Perde a will confiança lose de si their mesmo. trust. E perde até a liberdade. And E also um homem sometimes lose the de negócio, freedom. um empreendedor de sucesso, precisa ter parceiros e A colaboradores. successful- Trapaceiro não encontra parceiro e não encontra. A successful entrepreneur Então- needs partners. Então, o que eu digo para mim e para nós que estamos aqui: vamos continuar no nosso negócio. Vamos estudar melhor o nosso negócio. Vamos aprender melhor o nosso negócio. Let's learn better about our own business. Vamos pedir sabedoria ao Senhor, porque Let's toda ask wisdom from a God, sabedoria vem de Deus. because all the wisdom comes from God. E colocar em prática. E a lição do banqueiro: Put in practice. não gastar como milionário. Do not Aquele waste que the money gasta as a como millionaire. Como milionário, jamais será um milionário. And if we spend as O a que millionaire, gasta we'll never como be a milionário sem millionaire. ser milionário, jamais será um milionário. Ele vai deixar o banqueiro milionário. If you spend as a millionaire, you're gonna make the Vai banker deixar o millionaire. banqueiro milionário. Not you. Ele me dizia: se todas as pessoas soubessem poupar e esperasse uma oportunidade de negócio para estar comprando um carro, para estar comprando um imóvel, comprando qualquer objeto, eles seriam todos bem de vida. He said everybody would Todos be bem de okay in life financially if we could just know how to save money to buy a car, to buy a house instead of financing. E o preço do sucesso no empreendedorismo, a palavra dele também, é dividir o que você ganha com seus parceiros e seus colaboradores. Seus parceiros têm que ganhar bem, seus colaboradores têm que ganhar bem, eles têm que trabalhar com felicidade. Eles vão amar a tua empresa, a sua empresa vai crescer e ele vai crescer, porque ele se tornou um milionário, mas o patrão dele também é um milionário. Another O patrão secret. que empregou ele no início. Another secret of milionário. success is to make your partners as happy as you are, to make them make as much as you can make. Because everybody working happy is going to be successful for your own business. Então, o recado que eu deixo a vocês que aqui estão, aqueles que já são empresários, aqueles que pensam em ser empresário, aquele que está desempregado, comece agora. Comece agora a sua atividade, o seu ramo de negócio. Comece a fazer aquilo que você sabe. Você tem que procurar saber o que você quer. Você tem que procurar dominar a sua atividade. Comece. Master your activity, your own E field, você your será own um area, vencedor. and you'll be victorious. Será um Successful. vencedor em nome de In Jesus. Jesus' name, you'll be victorious. E muito obrigado. Thank you very much. E uma boa tarde já para todo mundo, que já é Good meio-dia, né? afternoon.
Graças a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Aprendendo a vencer as barreiras, aprendendo a ter fé, aprendendo a mudar de vida. Deus tem usado poderosamente o palestrante José Pereira. Parabéns. Parabéns para a glória de Deus. Amém?